Bem-vindos ao 8º episódio do Natureza 3750. Vamos continuar a nossa expedição de descoberta da fantástica fauna do nosso concelho. Venha connosco. O nosso primeiro protagonista de hoje é uma ave que se faz muitas vezes notar pelo seu peculiar chamamento. Falamos do bico de lacre comum, conhecido no meio científico como Istrilda astrilde. As características que mais chamam a atenção são o seu espesso bico vermelho vivo e também a máscara, que se estende para trás dos olhos em tom vermelho vivo. O resto da plumagem é dominada pelo castanho nas partes superiores e nas asas, ao passo que o ventre é de tons avermelhados. No entanto, os machos têm uma cor mais vermelha no peito e na base inferior da cauda, que é preta. Já a fêmea é de tom acastanhado. Mede cerca de 11 a 13 cm de comprimento e 12 a 14 cm de envergadura, com um peso que varia entre 7 a 10 gramas. A sua alimentação é composta essencialmente por sementes de plantas ou grãos de cereais. Não apreciam insetos, embora ocasionalmente se alimente de alguns, em especial na época de reprodução, pois é quando mais precisa de proteínas. A postura é de 3 a 5 ovos durante o ano, excluindo os meses mais frios. Os ovos são incubados por um período de 11 a 13 dias por ambos os progenitores. Os juvenis têm um bico preto, só algumas semanas depois é que vai ficando vermelho, começando da zona perto dos olhos até à ponta do bico. É uma das primeiras espécies estivais a chegar ao nosso país. A nossa próxima protagonista personifica a primavera. Falamos da andorinha das chaminés. De nome científico Hirundo rustica, esta ave tem os olhos pretos, patas curtas de cor preta cobertas com uma penugem branca e um bico pequeno, fino e preto. Tem entre 17 a 19 cm de comprimento, uma envergadura de 32 a 34 cm e um peso que varia entre as 16 a 22 gramas. Possui dorso e costas azuis escuras metálicas, testa, queixo e garganta ruivas e uma grande banda peitoral escura separando a garganta da barriga esbranquiçada. Na fêmea, as cores são mais pálidas. A cauda do macho é profundamente bifurcada e as guias caudais muito longas, com um comprimento de 2 a 7 cm. Já a fêmea tem as guias caudais mais curtas. Uma curiosidade em relação às crias de andorinha é que no momento em que estão a ser alimentadas, batem freneticamente as asinhas. As andorinhas das chaminés caçam insetos em grupo, voando de forma incessante rente ao solo, mas também ao nível do topo das árvores. O ninho consiste numa taça de lama reforçada com plantas, que é construído em telhados beirais de casas, em chaminés ou debaixo de pontes. A plumagem maioritariamente azulada no peito, combinada com outras cores, faz com que o nosso próximo protagonista não passe despercebido. Apresentamos-lhe o pisco de peito azul. Conhecido no meio científico como Luscinia sebesica, os machos são muito mais chamativos e coloridos que as fêmeas, pois ostentam no peito uma mancha azul, num claro dimorfismo sexual, como acontece na maioria das aves. O resto das plumas apresenta uma paleta de cores entre os tons acinzentado, alaranjado, branco ou amarelado. A plumagem da cauda tem pontas pretas e o resto em tons alaranjado.
É uma ave pequena que mede cerca de 14 cm e pesa 20 gramas, com um bico e patas finos, ambos de cor cinzenta e os olhos são pretos. Frequenta sobretudo habitats aquáticos com alguma vegetação emergente, como caniçais, margens de lagoas ou açudes. Alimenta-se de pequenos insetos, larvas e ainda de pequenos invertebrados que vivam no lodo. A postura é de 5 a 7 ovos de cor verde ou azulada com manchas avermelhadas. A incubação é feita por ambos os progenitores durante cerca de 2 semanas. As crias já conseguem voar no final do primeiro mês de vida. A peculiar vocalização, geralmente acompanhada por voos de exibição, faz com que a nossa próxima protagonista chame a atenção. Apresentamos-lhe a fuinha dos juncos. Conhecida no meio científico como Cisticula juncidis, é uma ave pequena e rechonchuda. A plumagem da parte superior é castanha e apresenta manchas escuras ou negras bem definidas. A parte inferior é lisa e de cor bege esbranquiçado. A cauda é curta e larga, de cor castanho e com pontas brancas. Tem asas curtas e patas claras. Com sensivelmente 10 a 12 cm de comprimento e 12 a 15 de envergadura, pesa entre 8 a 12 gramas. Esta ave pode ser observada de forma solitária ou em pequenos grupos. Frequenta áreas de densa vegetação herbácea, preferencialmente próximo da água, como pastagens, searas, caniçais ou juncais, nas margens de rios e lagoas. A sua alimentação é essencialmente à base de pequenos invertebrados. A época de reprodução ocorre entre os meses de março e de setembro. A fêmea tem 2 a 3 posturas por ano, de 4 a 6 ovos de cor branco azulado. A incubação fica a cargo da fêmea e dura cerca de 12 a 13 dias. Os juvenis são capazes de voar com pouco mais de 15 dias. A fuinha dos juncos é uma espécie comum e residente em Portugal, preferindo as zonas do litoral às zonas da montanha por ser sensível às temperaturas baixas. O nosso próximo protagonista é um dos migradores de passagem mais conhecidos. Falamos do chasco cinzento ou chasco do monte. Os machos em plumagem nupcial são essencialmente pálidos, têm o dorso cinzento e a garganta alaranjada e uma máscara e asas pretas. As fêmeas em plumagem nupcial são menos garridas e não têm uma máscara preta. No entanto, ambos em plumagem de inverno são acastanhados, faltando-lhes a contrastante cor preta nas asas. Esta ave mede cerca de 15 cm de comprimento, pesa cerca de 25 gramas e tem as pernas compridas e uma postura ereta. Procuram as presas correndo curtas distâncias no solo ou elevando-se em pousos onde observam as presas para depois voar na sua direção para as caçar, sendo que a sua alimentação é composta essencialmente por insetos ou outros invertebrados. No entanto, pode também consumir bagas na ausência de insetos. Esta ave gosta de nidificar em cavidades de muros, edifícios ou rochas.
As posturas são constituídas normalmente por 4 a 7 ovos de cor azul pálido que são incubados durante cerca de 2 semanas. O próximo ator a entrar em cena já irá perceber o porquê de o denominarmos assim. Quando percebe que está a ser observado, inicia um curioso teatro em que simula uma asa partida, tentando assim, com este engenhoso truque, distrair as atenções do seu ninho. Falamos do borrelho pequeno de coleira. Conhecido no meio científico como Charadrius dubius, é uma ave graciosa com cerca de 15 cm de comprimento, tem as patas pálidas e o bico é quase todo preto, fino e relativamente pontiagudo. Apresenta uma plumagem branca frontal com banda preta a atravessar a coroa orlada por uma linha branca estreita. Uma banda peitoral em forma de coleira completa e possui um anel orbital amarelo. Os juvenis são semelhantes, mas com marcas na cabeça castanho escuras e a coleira no peito é muitas vezes interrompida. Reproduz-se em terrenos sem vegetação e geralmente arenosos e perto de água, como rios, margens de ribeiras, açudes e salinas. Podemos aqui observá-los em busca de insetos nas marinas de arroz de baldo sértima. A postura desta espécie é em média de 4 ovos e a incubação dura entre 24 a 25 dias. O chamamento em fuga do nosso próximo protagonista é muitas vezes o primeiro sinal da presença desta espécie. Apresentamos-lhe o pássaro bique-bique ou maçarico bique-bique. Conhecido no meio científico como Tringa oxyropus, a plumagem do bique-bique na parte superior é castanha escura e na parte inferior branca. É serapintado no peito e possui uma listra superciliar branca curta. O bico e as patas são esverdeados. Mede entre 21 a 24 cm de comprimento e pode ser avistado isoladamente ou em pequenos bandos. Nidifica em clareiras e em zonas úmidas, de água doce ou salobra, como margens de rio, pequenas lagoas ou canais com vegetação. A sua dieta é constituída essencialmente por invertebrados aquáticos. Quando se sente de alguma forma ameaçado ou é surpreendido de forma repentina, levanta voo e sobe bruscamente voando com rapidez e com batimentos de asa acentuados. O canto característico do nosso próximo protagonista pode ser ouvido ao longo de todo o ano nos nossos caniçais. Falamos do roxinol bravo. Conhecido no meio científico como Setia seti, esta ave partilha o nome com o roxinol devido a possuir algumas semelhanças com este, nomeadamente o fato de cantar durante a noite. A sua plumagem é predominantemente castanha, com tons arruivados por cima e acinzentado por baixo. As asas são curtas, o bico é pequeno e a cauda é mantida frequentemente levantada. Frequenta habitats associados a zonas úmidas como ribeiros, rios, balas, lagoas e estuários. A sua dieta é essencialmente constituída por insetos. O roxinol bravo tem um comprimento entre 14 a 15 cm, com envergadura entre 15 a 19 cm e pesa entre 12 a 18 gramas. Pode criar 2 ninhadas por ano, sendo as posturas compostas por 4 a 5 ovos e a incubação dura entre 16 a 17 dias. A ave que lhe apresentamos a seguir tem uma característica muito peculiar. É uma bem definida sobrancelha branca. Apresentamos-lhe o cartacho nortenho. É uma ave pequena, com cauda relativamente curta, bico fino e que pousa com uma postura vertical. De nome científico Sachicula rubetra, tem uma plumagem alaranjada no peito e castanho escuro quase preto nas asas e na cabeça. A base da cauda é branca. Habita terrenos abertos como charnecas e seáreas com vegetação. O cartacho nortenho mede entre 12 a 14 cm e a sua dieta é à base de insetos e outros invertebrados. No entanto, ocasionalmente pode também consumir bagas.
Cria uma ninhada por ano, sendo a postura constituída por 4 a 7 ovos que são incubados por um período de 12 a 13 dias. O nosso próximo protagonista é um migrador de passagem, pois só é possível observá-lo no nosso território por um curto período de tempo, no final do verão e no início do outono. Apresentamos-lhe o papa-moscas preto. De nome científico Ficedula hipoleuca, o macho nupcial caracteriza-se pela sua plumagem preta e branca. Já em época não nupcial, quer a fêmea, quer o macho, substituem os pretos por tonalidades acastanhadas. No entanto, em ambas as plumagens é bastante notória a mancha branca nas asas. No período em que é possível observá-lo no nosso território, o papa-moscas preto já se apresenta com a plumagem de inverno, menos vistosa que a plumagem nupcial. Esta ave tem um comprimento entre 12 a 13 cm e nidifica uma vez por ano, sendo a sua postura de 4 a 7 ovos de cor azul claro. Infelizmente, esta espécie vê a sua reprodução comprometida, e a explicação está no aquecimento global que antecipa a reprodução da população de insetos dos quais se alimenta. Desta forma, quando o papa-moscas preto chega às zonas de nidificação, o número de insetos disponíveis para alimentar as crias é cada vez menor. O aquecimento global está relacionado com as modificações que temos observado no nosso clima e que estão a interferir na fauna e flora, uma vez que todas as espécies estão adaptadas a um determinado ambiente. Ou modificar esse ambiente influencia diretamente a sobrevivência dessas espécies, podendo causar a morte de algumas ou até mesmo provocar a sua extinção. Dessa forma, é urgente que todos comecemos a apresentar atitudes mais corretas para com o meio ambiente, a fim de garantir um planeta mais saudável para as futuras gerações. Obrigada e até ao próximo programa.